Deus abençoado, eu sou o pastor Genivaldo do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. E trago mais uma revelação da Palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. E eu gostaria muito de te convidar que você se desarmasse, abrisse seu coração e se entregasse por completo a essa ministração, porque Deus vai nos revelar um grande aprendizado para as nossas vidas. Amém, queridos? E nós vamos aqui então conhecer a história de Obed-Edom, um homem que foi agraciado pela misericórdia de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele e sobre a sua casa, as suas propriedades, enfim, tudo que se relacionava à sua vida. Amém, queridos? Por isso, em nome de Jesus, se você estiver com sua Bíblia aí, eu queria te convidar que você abrisse aí no capítulo de número 13 de 1 Crônicas. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo de número 13, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 12, que diz assim: Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou. Amém, queridos? Vamos conhecer um pouquinho sobre esta mensagem que tem pelo título de O Segredo da Shekinah de Deus. E aí você pode perguntar: pastor, mas o que é a Shekinah? A Shekinah vem de uma palavra hebraica que o significado é presença. Então nós vamos entender agora exatamente sobre a Shekinah de Deus. Amém? Que é presença de Deus. Bom, amados, Obed-Edom, ele tem uma história bem interessante. Ele era da cidade e de um lugar aonde essas pessoas foram os maiores adversários do povo de Deus. A Bíblia diz que quando no meio do caminho uma tragédia acontece com um homem da tribo de Judá, filho de Abinadab, chamado Uzá, e o rei Davi deixa de levar a arca e a coloca em uma casa que estava à beira do caminho. Ou seja, aquela tragédia mudou totalmente os planos do rei Davi. Ele, em vez de levar essa arca direto para Jerusalém, devido a essa tragédia da morte de uma pessoa, Davi então muda seus planos. Amém? E decide deixar essa arca na casa de Obed-Edom. A Bíblia nos relata que Obed-Edom morava na beira da estrada que levava a Jerusalém. Mas quem realmente era este homem? Obed-Edom significa servo, que é o mesmo que escravo. E Edom denota que este homem era descendente dos Adomitas, que eram descendentes de Esaú, sendo estes um povo, inimigo de Israel. Se não bastasse, ele era geteu, ou descendentes, ou seja, da tribo de Gad. E a terra, ele era da terra de um dos maiores inimigos de Deus, que era quem? Golias. Vocês lembram bem, De Golias, da luta que foi de Davi com Golias. Então nós estamos falando de alguém que ele era rejeitado pelo seu próprio povo. Ele, por ser e por carregar maldições sobre a sua vida. A sua mulher era estéril, ele morava numa terra seca e miserável, levava uma vida pobre, seu gado também não se multiplicava, não crescia, porque as suas vacas eram estéreis, a sua plantação também não desenvolvia, porque a terra era estéril, ou seja, uma esterilidade tomou conta da vida de Obed-Edom. Por isso que ele tinha uma vida tão triste. Amados, e no meio dessa situação toda, a gente vê o desenrolar de uma grande lição para as nossas vidas. Davi então resolve deixar a arca ali na casa de Obed-Edom. E aquela arca representava o quê? A presença de Deus. A presença de Deus era viva ali na casa de Obed-Edom. E então, Obed-Edom nem imaginava que isso tudo iria acontecer. E o que Deus tinha
preparado já para abençoar a sua vida. Amados, aquele homem, apesar de morar numa terra de descendentes de pessoas que cultuavam outros deuses, de idólatras de deuses estranhos, aquele homem, ele era conhecedor de Deus, ele era servo de Deus. Mas infelizmente, amados, a gente vê, existem muitas pessoas que são servas de Deus, que servem ao Deus Todo-Poderoso e levam uma vida regrada, levam uma vida realmente no limite, não é isso? E às vezes você deve estar perguntando, mas por que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, que eu jejuo, que eu oro, que eu sirvo a Deus, e por que essa situação está na minha vida? Amados, lembre-se, Deus tem um plano para todos os seus filhos. E no momento certo, essa providência de Deus vai chegar. Amados, mas veja bem, e essa providência aconteceu porque antes aconteceu o que? Uma tragédia. Davi, ele era o líder daquele povo. Ele era responsável por aquele povo. E Uzá, filho de Abinadab, quando eles estavam levando aquela arca, o carro que estava conduzindo a arca teve um problema. Os animais tiveram um problema. E aí aquela arca ameaçou em cair. Quando ela ameaçou em cair, Uzá correu e colocou a mão naquela arca. Ele fez errado, amados. Ele fez errado. Aquilo ali era a presença de Deus, era o poder de Deus, era Deus que estava naquele momento ali naquela arca manifestando a sua glória. E aquele homem vem, mas por que então, pastor, que aconteceu isso? Sabe por quê, amados? Porque o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é coisa muito séria. A gente vê às vezes as pessoas com muita meninice, com muita falta de preparo, falta de ensinamento e querendo fazer coisas das quais eles não estão preparados para fazer. Eles não foram ensinados a fazer. Eles não foram autorizados por Deus a fazer. Ah, mas ele foi só colocou a mão para a arca não cair, amados. Mas aquilo ali era uma coisa, era uma manifestação da glória de Deus. E a pessoa, para fazer isso, para tomar uma atitude dessa que Uzá tomou, ele tinha que estar com a sua vida no altar. Ele tinha que estar cheio da presença de Deus. Ele teria que estar ali verdadeiramente ligado a Deus. Você lembra que o apóstolo João nos ensina no seu evangelho? O Senhor nos ensina que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a gente tem que fazer as coisas espirituais, dirigidos espiritualmente. E Uzá ali cometeu um grande erro que não deveria ter feito. Deixa que a arca caia. Deus pediu para alguém ir lá socorrer a arca? Não, Deus não pediu. Então, amados, as coisas espirituais, elas não podem ser tratadas da mesma forma que nós tratamos as coisas humanas. É por isso que tem muita gente aí que está sofrendo muito, está passando por situações muito difíceis, porque não entende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14, o Senhor diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você entendeu, queridos? Então, naquele momento foi um choque para Davi. Por quê? Porque Davi era o líder daquele povo, daqueles soldados. Ali eram homens valentes, homens que acompanhavam Davi em todas as batalhas. Homens que ganharam muitas e muitas guerras, homens que viram o agir de Deus na vida de Davi, nas ações de Davi. E aqueles homens, então, ficaram todos chocados. Imagina Davi. Eu lembro, amados, de um pastor, amigo meu, que foi meu pastor, foi meu líder e que eu tenho grande respeito por ele. Uma certa vez ele estava fazendo um retiro espiritual de ensinamento, era o fechamento de uma classe de teologia e eles estavam ali muito felizes naquele momento porque estavam se confraternizando pelo encerramento daquele curso. E aí o que aconteceu? O pastor contratou um ônibus para levar essas pessoas até uma chácara e no momento do povo ir embora, o motorista veio e não vigiou, não ligou o carro, não esperou primeiramente o tambor de ar do ônibus encher, já foi dando partida e saindo no carro, e o carro pegou um desfiladeiro descendo, e aí cadê o freio? Não tinha. E esse carro caiu dentro do rio com todas essas pessoas. Amados, quando o pastor tomou conhecimento daquela situação, que foi lá ajudar a tirar aquelas pessoas de dentro do ônibus, e nisso o motorista do ônibus veio a óbito. Amados, vocês não podem imaginar o que esse pastor passou, o quanto ele sofreu, o quanto aquilo trouxe de tristeza para o coração dele, porque aquele pastor, ele era um ser humano falho,
limitado. Então, amados, eu acompanhei tudo porque eu participei, eu ajudei junto com a minha esposa e nós ali demos toda a assistência para aquele pastor que nós podíamos. E de perto a gente viu o sofrimento. Eu fico imaginando como ficou o coração de Davi. Davi então sai ali, agora o que a gente vai fazer? Eu fico imaginando, né? Davi deve ter pensado, e agora o que eu vou fazer diante dessa situação? Davi olha e na beira do caminho está o que? Está a casa de Obed-edom, uma taperazinha de pau a pique na beira da estrada, na estrada de Jerusalém. E aí Davi então vai até aquela tapera, vai até aquela casa, chega lá, né, provavelmente deve ter chamado as pessoas, ou então ter chegado a bater na porta. A Bíblia não relata, mas a gente fica imaginando aqui dentro das nossas conjecturas, né, que poderia ter acontecido isso. E Davi chega àquela casa e conversa com aquela esposa, com a mulher de Obed-edom, é ela quem vem atender a porta, é ela quem recebe o rei Davi. Imagina o choque que aquela mulher não tomou. Quando ela abre a porta da sua casa, está diante dela quem? O rei de Israel. Imagina você abrir a porta da tua casa, quando você olhar, está quem? O presidente dos Estados Unidos, o presidente de Israel, ou até mesmo o presidente do Brasil diante da tua porta. Você entende agora, amados, a emoção que essas pessoas, quando o nosso presidente vai na casa dessas pessoas humildes e toma um café com elas, e ainda tem pessoas, amados, que criticam porque eles não entendem o quanto aquilo significa para aquela pessoa que está recebendo aquela visita. Vocês não imaginam a emoção que aquela mulher não deve ter ficado. Vocês não imaginam a emoção dela de receber o rei de Israel na porta de uma casa tão humilde assim. E aí ela vai, provavelmente deve ter chamado o seu esposo, marido, Obed-edom, vem aqui agora, rapidamente. E provavelmente Obed-edom pode ter saído desesperado para receber aquela visita, né? Quando ele chega lá, que ele vê quem é, ele deve ter ficado totalmente sem chão, né? Com as suas emoções de receber o rei de Israel na porta da sua casa. E ali então, provavelmente ele deve ter convidado, o rei entra na minha casa. Amados, olha como Deus faz as coisas. Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus pega aquele que não é nada para confundir aquele que acha que é tudo. E aí você vê que coisa linda de Deus vai e leva o rei a visitar a casa de Obed-edom. Amados, Deus pode levar reis à tua porta. Deus pode entrar na tua casa e Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar essa situação que você está vivendo. Deus pode mudar essa miséria, essa tristeza, essa situação que invadiu o teu coração. E ali o rei entra na casa de Obed-edom. O rei Jesus quer entrar na tua casa, quer entrar na tua intimidade, quer entrar na tua vida, quer entrar na tua família. Deus quer fazer parte da tua vida. E Obed-edom então convida o rei. O rei entra na casa de Obed-edom. E ali o rei relata toda a situação que viveu, conta a tragédia que aconteceu. E ali então faz o pedido para Obed-edom se poderia deixar a arca ali na casa de Obed-edom. E Obed-edom não teria outra resposta a não ser concordar. E ali Obed-edom recebe a arca do Senhor, que estava muito maior. Por isso que o nosso presidente diz o quê? Deus acima de tudo, não é isso? Acima de tudo. Então a presença de Deus era muito mais importante, aquela arca era 1000 vezes mais importante, mas muito mais vezes e vezes mais importante do que a presença do rei de Israel. E ali então Davi pega o seu povo, volta para Jerusalém e a arca fica na casa de Obed-edom. E ali agora vai começar uma nova história de vida. Amados, quando Deus entra na sua vida, nova criatura você é. É isso que diz 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E ali então, toda aquela história de Obed-edom, da mulher, da sua esposa não ter filho, dos seus animais não poder ter cria, da sua terra não poder produzir alimento, toda aquela história na vida de Obed-edom vai ficar para trás, porque agora ele está com Deus dentro da sua casa, com Deus no centro da sua vida, com Deus no centro da sua família, com Deus no centro dos seus negócios. Que glória, amado! E aquilo invade a casa de Obed-edom de uma forma sobrenatural. E Obed-edom então recebe ali a presença do Senhor. E eu fico imaginando quando aquele homem, antes de dormir, ele certamente tinha o hábito de orar, que ele era um servo de Deus. E ele, quando ele ora,
A presença de Deus agora é muito mais forte. A glória de Deus agora está diante dele. Imagina que oração aquele homem não fazia. Amados, e essa presença invade a sua casa, invade a sua família. E a vida de Obed-edom nunca mais será a mesma. Amados, isso é assim. Quando a presença de Deus é cultuada, é desejada, é buscada. Amém? A nossa vida nunca mais é a mesma. Amados, antes a arca do Senhor estava na casa de Abinadab, encostada lá no canto. Abinadab se acostumou com aquilo, já não tinha o mesmo cuidado, já não tinha a mesma reverência, já não tinha a mesma entrega, já não tinha a mesma busca, já não tinha a mesma sede, já não tinha a mesma fome. Por isso que o Senhor nos ensina que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, para que Ele não se afaste de nós, para que nós não venhamos nos afastar dele, para que nós não venhamos perder o contato, a intimidade, a busca, a entrega, entendeu, amados? Do Espírito Santo. A arca estava saindo da casa de Abinadab, porque as pessoas já não tinham interesse, já não tinham mais o cuidado, o prazer, a alegria, o desejo, o amor de estar aquela glória de Deus na sua vida. Amado, tem muitas pessoas hoje que estão mal espiritualmente, que morreram espiritualmente. Você sabe por quê? Porque deixaram de buscar, deixaram de se entregar, deixaram de ter fome e sede pela presença e pela palavra de Deus. E hoje estão frias, indiferentes. Alguns se tornaram críticos da causa de Deus, da obra de Deus. Outros esfriaram-se, se apegaram à letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E alguns se apegaram à letra e se esfriaram, viraram religiosos, sempre pronto a corrigir a todos, mas a si mesmo não se corrige. Então, amados, é isso que acontece quando nós desprezamos, quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual e deixamos de buscar a Deus e deixamos de colocar Deus em primeiro plano. A casa de Abinadab agora estava em luto porque o seu filho Uzá tinha morrido no transporte da arca para Jerusalém. E agora a casa de Obed-edom era a casa da bênção, era a casa aonde a glória de Deus se fazia presente. E ali Obed-edom a cada dia buscando mais o Senhor, buscando mais a Deus, e a sua esposa de repente engravida e agora passa a dar filhos para Obed-edom, que isso era o maior presente que um pai, que um marido, que um esposo poderia ter, era ser pai, principalmente naquela cultura judaica da época. E a mulher que não gerava filho, ela era uma mulher rejeitada. E agora a esposa de Abinadab estava feliz, estava alegre. E quando o seu esposo ia buscar a Deus, ela estava ali ao seu lado, cumprindo-se o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. A mulher de Abinadab era uma mulher sábia, estava ali o tempo todo, lado a lado com seu esposo, na busca a Deus, na entrega ao Senhor, na reverência, no amor, na alegria, na fome e na sede de buscar a Deus. Você entendeu, amados? E ali, os animais de Obed-edom, as vacas começam a produzir, as fêmeas que tinham os seus rebanhos começam a produzir. A terra que não dava alimento agora passa a ser uma terra abençoada, uma terra que produz. Amados, e a coisa foi ficando num nível tão abençoado na casa de Obed-edom que as notícias chegaram em Jerusalém, chegaram ao ouvido do rei. E agora o rei estava feliz porque apesar daquela tragédia, algo maravilhoso tinha acontecido. Deus tinha mudado a história de um homem, a história da sua família, a história da sua casa, e a prosperidade tinha sido derramada naquele lugar. E aí Davi, então, agora ele vai tomar as precauções e os cuidados necessários, com responsabilidade. Ele, então, toma o cuidado agora de levar o povo ao jejum e à oração, para buscar a direção de Deus, de que forma que Deus queria que sua arca fosse conduzida, como deveria ser, o dia, a hora, o lugar, ou seja, todos os planos agora teriam que ser
direcionados pelo Espírito Santo. E ali então eles buscando, se consagrando a Deus, a arca, o rei volta à casa de Obed-edom. E aí Obed-edom recebe o rei na sua casa e já sabia que aquele dia iria acontecer porque o rei tinha conversado com ele a respeito de tal evento, de tal assunto. E ali então Obed-edom toma uma decisão. Ele sabia que muito mais importante do que a sua terra, do que os seus animais, do que tudo que ele tinha, era a presença de Deus. E então ele decide: mulher, prepara nossos filhos, arruma as coisas, porque o rei vai levar daqui a arca. Mas eu não consigo mais ficar longe dessa arca. Eu não consigo mais ficar sem a presença dessa arca. Eu não posso mais viver sem essa arca na minha vida. E ali então a mulher arruma seus filhos, prepara as trouxas, como diz lá no Nordeste, né? Que nós vai embora. E ali então Obed-edom toma a decisão de acompanhar o rei até Jerusalém, porque ele não queria mais ficar longe da arca. Ele não suportaria mais viver longe da arca. Para ele não haveria vida longe da arca, porque a arca era a presença de Deus. A arca era a Shekinah de Deus. E ali então o rei volta para Jerusalém e Obed-edom caminha junto com o rei e sua família. E sabe o que acontece, amados? Obed-edom é colocado pelo rei para quê? Para tomar conta da porta da casa de Deus. E Obed-edom agora poderia ficar o dia inteiro, nem precisaria mais ir para o campo, trabalhar, produzir com o seu rebanho, não. Ele ficaria 24 horas por dia, o tempo que ele desejasse agora na porta da casa de Deus. Isso é que é uma escolha bem feita. Por isso que quando Marta e Maria receberam a visita de Jesus, o que aconteceu? Maria correu para os pés de Jesus e ali começou a adorar ao Senhor. E Marta estava preocupada, incomodada com a atitude de Maria. E ela chega até o mestre e fala: Senhor, manda que Maria me ajude na cozinha a preparar as coisas. Jesus olha para Marta: Marta, Marta, por que te incomodas? Por que te preocupas? Eu não posso tirar Maria daqui porque Maria escolheu a melhor parte. O que é que Jesus queria ensinar aquilo para mim e para você? Que a presença dele é mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente, às vezes, mas estamos colocando tantas coisas à frente da presença de Deus na nossa vida. Nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas vezes a gente prefere ouvir músicas mundanas do que as músicas que glorificam o nome de Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas vezes a gente tira horas que deveriam estar sendo entregues ao nosso Deus. A gente está na frente de um computador, de um celular, de uma televisão. Estamos ali com a nossa cabeça totalmente consumida, totalmente cheia dessas coisas que não tem espaço para Deus. E se a gente não se atenta a isso, o que acontece? A gente vai esfriando, vai desanimando, vai se afastando. Quando a gente olha, a gente está muito longe de Deus. Você está me entendendo, amados? Por isso que Deus, Ele nos deu essa lição aqui através da vida de Obed-edom. Por quê? Porque a presença de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa desse mundo, amado. Eu quero te fazer uma pergunta, mas não responda para mim. O que tem sido mais prioridade na sua vida? É Deus ou as coisas do mundo? Você tem tirado mais tempo para Deus ou para a sua vida secular? Você tem buscado mais a Deus? Não responda essas perguntas para mim, mas sim para Deus, lá no seu particular, no seu quarto. Amém? Glória a Deus. Amados, isso é uma palavra de despertamento para mim e para você. Para a gente lembrar aonde nós caímos. Para a gente vir e se arrepender. Pedir perdão para o Senhor e renovar a nossa aliança com Deus. Para nos aproximarmos mais do Senhor e entregarmos nossa vida verdadeiramente, de todo o coração, a Deus. Amém? Faça isso em nome de Jesus. Receba essa palavra. Guarde ela no seu coração para que não venha pecar contra Deus, para que não só guarde, mas coloque em prática na sua vida. Lembra que o que Jesus nos ensinou? Não sejamos apenas ouvintes, mas também sim praticantes da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus, tome posse na sua vida. Glória a Deus. Então siga uma nova história. Comece agora um novo ano com uma nova história, com novas perspectivas, com novos sonhos. Amém? Em nome de Jesus, novos projetos de vida para você e para toda a sua família. Amém?
E agora sim, com a presença de Deus na sua vida. Amém? Com a presença de Deus na sua casa, na sua família. Porque agora você estará se dedicando mais à oração, mais ao jejum, mais ao estudo minucioso das Escrituras. O louvor agora do Senhor está invadindo a sua casa e que assim seja, para que você possa ser uma pessoa realmente bem-sucedida, tudo aquilo que você faz. E que a presença de Deus nunca seja tirada da sua vida, nem da sua casa, nem da sua família, e nem de tudo aquilo que você estiver fazendo. Lembre sempre de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não entristeça o Espírito Santo, mas venha alegrá-lo sempre, porque assim você será muito bem-sucedido nessa vida, nessa terra, enquanto por aqui você estiver. Amém? Que Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Amém?